Jornalista Paulo Pimenta, nosso colunista, já está conosco. Paulo, bom dia de novo, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, Rafa, todo mundo que está nos ouvindo aqui hoje. Muito feliz de estar mais uma vez aqui na nossa coluna, nessa sexta-feira ensolarada, como você disse. Sexta-feira é linda. Paulo, a gente sempre começa com uma dica boa para os nossos ouvintes, para que a gente possa ter aí, ou adquirir ou retomar o hábito da leitura. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem gente que acha que é uma boa ler mais de um livro ao mesmo tempo, tem gente que acha que dificulta, embola tudo, que não consegue se organizar. Vale a pena investir nisso? Ariane, essa é uma boa pergunta, mas eu já começo dizendo que é muito particular de cada um isso daí. Não é para todo mundo, definitivamente, ler 2 livros ao mesmo tempo ou mais. Tem gente que tem um livro em cada lugar, né? Um na casa, um no trabalho, um na casa do Um no namorado. carro. Exato, e aí depende de cada um. Mas eu acho que pode ser uma boa solução, sim, você ler mais de um livro. Principalmente quando você está preso àquela história, né? Às vezes a gente precisa de um tempinho a mais para digerir uma parte que foi muito pesada no livro, ou às vezes uma parte que você está achando muito chato, e aí você fica preso naquele livro ali um mês. Você fala, ah, eu não quero continuar lendo esse livro, e aí você fica ali postergando essa continuação. Mas pode ser uma coisa muito legal, justamente num caso desses, em que você tem um outro livro ali do lado, você fala, não, vou deixar esse daqui de lado um pouquinho, e daqui a pouco eu vou pegar um outro. Não sei se vocês já leram 2 livros ao mesmo tempo, e aí? Eu vou dar meu palpite aqui, pensando alto junto com vocês e com os nossos ouvintes. Eu acho que pode ser uma excelente estratégia se a pessoa tiver ciência do que ela está fazendo, né? Não, eu estou no controle da situação. Eu sei que eu estou lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. Um é mais denso, vou deixar para ler aos fins de semana. Esse outro aqui é uma leitura mais simples, eu vou ler antes de dormir um pouquinho. Mas não pode ser aquela pessoa que está querendo voltar a ler, ela vai... Não, faz tempo que eu não leio nada, deixa eu ler tudo ao mesmo tempo, e aí eu vou criando, né? Não termino o que eu começo, e aí vai criando, e quando você vê a cabeceira da cama tá com 5, 6 livros inacabados, né? E você não entendeu nada. Exatamente. Você vai perdendo todas as histórias, mas Diego, isso que você falou faz muito sentido, e eu acredito completamente. Acho que tem livro que a gente pode ler de noite, um livro mais leve, mas tem livro que a gente vai ler no final de semana, né? Que a gente precisa de mais tempo ali. Uma leitura um pouco mais densa, às vezes uma história que você quer se debruçar melhor sobre ela. Às vezes você chega em casa cansado do trabalho, não está a fim de ligar a televisão, então você vai ler um livro, acho que pode ser uma coisa para relaxar. Eu fiz essa experiência recentemente, gostei. Eu não era adepto disso, eu sempre fui de não gostei, vou parar. Eu já falei isso daqui na primeira coluna da gente. Acho que a gente não tem que continuar livro que a gente não está gostando, mas eu fiz isso esses dias por conta de um livro que era muito longo. Eu estava lendo um livro chamado Cartas, do Caio Fernando Abreu. É uma reunião de todas as cartas do Caio ao longo da vida dele, então o livro tem quase 500 páginas. Mas eu acho que por ser carta, são histórias curtas ali que você não precisa ler todo de uma vez, né? Acho que você pode ir degustando o livro, e eu mesclava isso com A Vida Como Ela É, do Contardo Caligares, e foi muito legal, assim, porque o Contardo ele traz uma, uma visão um pouco mais filosófica daquilo, do que é a nossa felicidade, o que a gente está buscando. Enquanto Cartas dá aquele abraço, sabe? Você vai lendo sobre a vida de outra pessoa. O Caio tem uma maneira muito particular de se falar. Eu fico muito triste do Caio ter sido rebaixado a um escritor de internet, né? As frases começaram a circular, assim como a Clarice Lispector, mas é uma obra riquíssima. E você vê o Caio contando a história do Brasil, a história dele, a história do Rio Grande do Sul, ele fora do Brasil, tudo isso entre os amigos é muito bonito. Então é um livro que foi me levando dessa forma, assim. As frases que viralizaram dele são dele mesmo, né, Paulo Pimenta? Porque a Clarice Lispector a gente nunca sabe, né? O pessoal o do Caio é a mesma coisa. Às vezes é uma música do Jota Quest que as pessoas colocam Caio Fernando Abreu. É uma tristeza. Ou é Papa Francisco, é Padre Fábio de Mello, autor desconhecido. Exatamente, é uma confusão. Rafa Vale, quem entra nesse estúdio aqui sexta-feira é estimulado também a leitura. Fala um pouquinho pra gente, como é que tá a tua vida de leitura? Ah, eu gosto demais. Eu também sou formado em filosofia. Olha aí! Então é de Kant, crítica da razão pura até, mas a gente tem que estar acessível, né? Eu acho que a leitura, ela estimula, é que nem uma nova língua. A leitura, ela abre a sua mente, como essa é do Einstein, realmente uma nova ideia quando entra na sua cabeça, a mente nunca mais volta ao tamanho original. E eu acredito muito nisso. A gente está aqui para a gente poder evoluir a cada dia. A leitura não tem, ainda continua um clássico e não tem outras formas que eu acho que estimulam mais, aguçam mais o nosso conhecimento do que a leitura. Então,
é isso, é estimular mesmo. E parabéns aqui por ter uma coluna específica de literatura, né? Bom demais. E a gente fica tão feliz de saber que a coluna tá bombando. Eu agradeço muito a você, ouvinte da Nova Brasil FM. Isso é tão legal porque é um respiro, né? Nos enche de esperança saber que uma coluna de literatura nos tempos de hoje é tão dolorido falar isso, mas a gente tá vendo tanta gente que não lê mais, que não tem mais apreço aos livros, e o fato da coluna com Paulo Pimenta estar bombando aqui é um excelente sinal, né, Ariane? É um excelente sinal, uma luz no fim do túnel, né? E eu fico muito feliz com isso, agradeço também a participação de você que está nos ouvindo. Continuem dando aquele prestígio a gente ali no Instagram, nas nossas redes sociais, mandando dicas de leitura. E só para falar sobre o livro do Contardo, o nome do livro é O Sentido da Vida, e eu acho que ele mostra muito realmente a vida como ela é, vale a pena, mas não é essa a dica de leitura que eu trouxe para hoje. Temos Trouxe essa muito do Contardo mais. porque tá bombando aí. Vamos lá então, o livro de hoje, a dica de Paulo Pimenta é Solitária, de Eliana Alves Cruz, é isso? É isso mesmo, Ariane. Esse livro foi um livro que me pegou. Eu terminei de ler e fiquei ali umas 2 horas pensando nele. Assim, foi um livro difícil de digerir. É um livro que fala sobre a vida de uma empregada doméstica aqui no Brasil. É um livro que traz uma visão muito recente disso, mas é impossível a gente falar sobre o trabalho doméstico no Brasil e não achar que a gente está muitos anos atrás, né? Ainda na época da escravidão, porque de lá para cá nada mudou. É muito difícil isso, assim, a cultura que a gente está inserido, uma cultura muito colonial ainda, e a Eliana traz bastante. Ela escreveu esse livro em 2022, foi o lançamento dele. Então, além dela trazer isso da história do trabalho doméstico, ela também traz uma pincelada ali da pandemia, ela consegue mesclar muitos assuntos atuais, ela fala de um crime que aconteceu e eu vou trazer aqui daqui a pouco, mas eu queria começar, mesmo ouvindo a Eliana, ela que está com a gente, queria perguntar para a Eliana o que as pessoas vão encontrar em Solitária e, Eliana, se o quartinho de empregada falasse, o que ele diria hoje para a gente? Bom dia, Eliana. Bom dia, Paulo, Ariane e Diego. O que as pessoas vão encontrar no Solitária é o aprofundamento, é o outro lado de vidas que a gente se acostumou a ver apenas de um jeito, que é na subalternidade, que é servindo. A profundidade da vida dessas pessoas, as camadas que essas pessoas possuem, os pensamentos que por vezes passam por elas e principalmente o sentimento. O que cada personagem desses pensa quando está exercendo o seu ofício e quando está inserido num mundo que não é o delas, né? Não é o deles. Então, o Solitário é um livro que ele traz um outro lado da moeda de uma sociedade que naturalizou o trabalho doméstico, naturalizou ter pessoas que cuidam de vidas que não são as vidas delas, né? E que abrem mão das próprias famílias para cuidar de outros. O que acontece com o filho da moça que fica a semana inteira fora de casa cuidando de outra criança? Então, esse é o mote do Solitária, mas é um livro que ele quer pensar numa saída para isso, né? Ele quer pensar em outros finais e futuros possíveis para que essas pessoas realmente se libertem, para que realmente se complete um ciclo de libertação e realização para todo mundo, principalmente para essas pessoas que estão por gerações no trabalho serviçal. E se o quartinho de empregada pudesse falar, o que ele diria, né? O que ele diria? Ele falaria justamente daquilo que ninguém vê quando a porta se fecha. Ele falaria da dor de se sentir um corpo estranho, da dor de se sentir menos valorizado, e ele veria também os sonhos, né? Ele veria o que aquelas pessoas desejam para a vida delas e principalmente para a vida dos descendentes, dos filhos, dos netos, o futuro, a fome e a sede de futuro que todo mundo tem, todo mundo, inclusive as pessoas que vivem num quartinho sufocante sem janela. Forte, hein? Super forte. Eliana, uma autora importantíssima contemporânea, que ganhadora de vários prêmios, que traz
essa essência, sabe, na escrita. Eu queria começar lendo aqui só as 3 primeiras linhas do livro. O livro começa dessa forma. Ela fala Boa. assim: Mãe, a senhora precisa se libertar dessas pessoas. A senhora não deve nada a elas, pelo contrário. Mãe, sou eu, Amabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria privada. Então o livro começa dessa forma, fala sobre Eunice, a empregada doméstica, e Mabel, a filha dela, que Mabel vem para romper com essa estrutura. Eunice foi desde pequena assim criada num ambiente de servidão, então acaba sendo uma coisa própria dela ali, né? E a gente nesse Brasil que a gente vive, que veio sendo é, contado isso pra gente há tanto tempo, é aquilo da empregada sendo quase da família. Você deve sempre uma gratidão à sua patroa por ela ter te dado tanto, mas veja bem, né? Ela te dá até um quartinho. E enquanto eu estava lendo o livro, eu pensava, onde é que foi que a gente perdeu a nossa humanidade de deixar um quarto de empregada sem janela, sem nada, né? A gente pensava nisso. Hoje as pessoas ainda tentam chamar de dependência doméstica, mas antes era o quartinho de empregada, não tinha uma ventilação, não tinha nada. Você entrava pela outra porta da casa, porque você não podia entrar pela sala de estar. Você pegava um outro elevador e você ficava ali virado para a área de serviço, virado para a cozinha, e era aquele o seu ambiente. E o livro conta isso. É um livro muito forte, mas também tem uma poesia muito bonita, né? Fala sobre vários assuntos, fala sobre gravidez na adolescência, fala sobre a pandemia, fala sobre problema de alcoolismo e também sobre como romper. Uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que a Eliana, ela fala sobre aquele crime que aconteceu com o menino Miguel, que caiu de um prédio, e ela traz isso para a literatura. Acontece essa mesma coisa no livro, e como é que a empregada fica nisso, né? Não é o filho da própria Eunice, é o filho de uma outra empregada, mas como é que ela vai lidar com aquilo? Ela vai ser grata ao patrão e tentar acobertá-los nesse crime, ou como é que ela vai fazer? Enquanto isso, Mabel, essa filha dela, estuda muito, passa para medicina, mas não é aquela literatura que a gente imagina já o que vai acontecer. Foge do padrão, sabe? Não é aquele mais do mesmo. Então é muito bonito. Queria ver o que vocês acham também sobre isso que ela falou. Sensacional. Paulo, você sabe que na pandemia eu conversava com um amigo psiquiatra, ele me dizia, Diego, mais doloroso às vezes para muitas famílias do que o medo do vírus está sendo a rasteira que famílias perfeitinhas levaram da pandemia. Por que que eu estou citando isso? Porque entra no contexto de famílias que eram extremamente dependentes de uma funcionária para os seus afazeres domésticos, para a limpeza e organização dos seus apartamentos, sobretudo aqui na região do Plano Piloto, e que na pandemia tiveram que olhar para o marido, para a esposa, para os filhos, mas peraí, agora é a gente que vai ter que varrer a casa, que vai ter que passar o pano no chão, que vai ter que lavar a louça, que vai ter que limpar a privada, como é forte essa expressão aí desse trecho que você leu, né? E muitas vezes é preciso que a gente saia do Brasil, isso é muito claro, quem vai morar fora, quem tem amigos que moram fora, essa coisa da dependência, do ter alguém na sua casa para fazer o que você poderia fazer, mas aí a gente entraria em outra questão social, que é, não se tem tempo para isso, as pessoas estão trabalhando 12 horas por dia, tem que deixar o filho na creche e voltar, e quem é que vai lavar a louça, vai ser de madrugada, mas isso é uma coisa muito, muito latina ainda, né, Paulo? Exato. É muito isso, e hoje em dia, mesmo com todos os direitos que as empregadas conquistaram, a gente ainda vive essa loucura, né? Você pensar que nesse ano a gente tem trabalhadoras sendo resgatadas de trabalhos análogos à escravidão, é uma coisa que está desde sempre, assim. Aquela menina que você quis ajudar, uma família quis ajudar lá de Minas Gerais, falou, não, vou te trazer para morar comigo e você trabalha, e a pessoa vive 40, 50 anos naquela casa. É uma loucura a gente pensar que tudo isso existe hoje em dia ainda, né? E aí a gente traz para o livro, é muito legal, porque o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte contada pela Mabel, que é a filha. Depois a Eunice conta a própria história e fala de tudo que está acontecendo. E depois tem um narrador que não é humano. Então é o próprio quartinho que vai narrar o que ele está vendo. É o quarto do hospital, porque quando a Mabel se torna médica, ela acaba atendendo um desses parentes no hospital. É um livro muito bacana, é essencial. É um livro curto, são 160 páginas. A Eliana, ela é maravilhosa, assim. Vocês precisam ler Solitária.
traz uma reflexão de quem está cuidando da família das empregadas enquanto elas estão cuidando das outras famílias, né, que elas estão sendo pagas para isso. É muito interessante o livro, fala sobre todos os outros funcionários desse prédio, é um prédio luxuoso numa cidade grande, que pode ser em qualquer lugar, podia ser aqui no Sudoeste, podia ser em Ipanema, podia ser nos Jardins, então é um livro que traz esse contexto que você consegue inserir em qualquer situação que você tenha um pouco de conhecimento, e fala sobre o porteiro, fala sobre outras cuidadoras. É essencial, gente. Solitária, Eliana Alves Cruz. Felicíssima na história, na escrita dessa história. E convido todos a lerem e a deixarem também, né, os comentários a respeito dessa leitura. É um livro fácil de achar, Paulo? Em todos os lugares. Nas plataformas, nos sites, nas livrarias todas aqui em Brasília tem esse livro. Inclusive outros livros, como eu mencionei, a Eliana é ganhadora de vários prêmios. Então tem Água de Barrela, tem vários outros livros da própria Eliana que valem a pena ser lidos. Muito bem. E você Genial. pode dar a sua opinião também, comentar conosco pelo nosso Instagram, @NovaBrasilBrasília, e pelo Instagram do próprio Paulo Pimenta, que é o @PimentaPaulo. @PimentaPaulo. Muito bom, genial. Mais uma dica excelente. Paulo, obrigada por hoje. Bom final de semana. Até semana que vem. Ariane, Diego, eu que agradeço e reforço o convite, pessoal. Deixem lá nas nossas redes sociais, da Nova Brasil, no meu @PimentaPaulo, as dicas, o que vocês querem ouvir aqui. Às vezes, hoje eu trouxe falando sobre ler mais de um livro ao mesmo tempo, mas e aí, o que vocês querem ouvir na próxima semana? Deixo só aqui registrado que a gente tem uma programação bem bacana para as próximas semanas, então confiram e participem junto com a gente. Muito bem, essa é a Coluna Literatura, toda sexta-feira a partir das 8 da manhã, aqui no Jornal Nova Brasil, Brasília.